Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio de Serenel. Hoje vamos tratar o tema quente da renovação de 3 jogadores-chave do plantel do Benfica. Se queres saber o ponto de situação destes 3 casos, fica a ver este vídeo. Pois é, chega àquela altura em que o mercado de transferências já fechou e começa assim a falar na renovação de alguns jogadores-chave do plantel do Benfica. E assim sendo, na minha opinião, estes são os 3 casos mais bicudos. Para o vídeo não ser muito complexo, irei tratar cada caso individualmente. Vamos começar então por Nicolás Otamendi, defesa central argentino de 34 anos, chegou assim ao Benfica em setembro de 2020. A troco de 15 milhões de euros, veio da Premier League na qual jogava ao serviço do Manchester City e tem um valor de mercado atual de cerca de 3 milhões de euros. Acaba de se sagrar campeão mundial no Qatar com a sua seleção e é o atual capitão do nosso glorioso. E o seu contrato expira assim no final desta época. Sendo que tem um salário de aproximadamente 6 milhões de euros, mas que o City suporta 4, atualmente o Benfica paga 2. Está assim na sua terceira época ao serviço do glorioso e conta com 110 jogos, no qual já obteve 2 golos e 2 assistências. Ora, este caso torna-se bicudo devido a 2 fatores: a idade avançada do jogador e ainda o grande salário que o mesmo poderá vir a oferir. Assim sendo, começando pela idade, qualquer jogador que tivesse que renovar pela equipa do Benfica com 34 anos, teríamos que olhar então com lupa e pinça para esse caso. No entanto, penso não ser a situação do Otamendi, uma vez que o jogador está a passar uma segunda juventude. Vê-se perfeitamente ao serviço da sua seleção no Qatar e tem servido de águia ao peito. É claramente um dos líderes do balneário e um dos grandes líderes da equipa em campo. Tem raça e tem assim grande capacidade para continuar a ser quer o capitão do Benfica, quer o líder da defesa encarnada. No entanto, temos que ver aqui um outro fator. Existem alguns defesas centrais bastante jovens no plantel que ficarão assim sem margem de progressão e sem margem de poder jogar mais minutos pela equipa do Benfica. Assim sendo, o Benfica terá que olhar para este caso e avaliar bastante bem, tentar negociar com o Otamendi um salário bastante mais baixo do que aquele que oferece no total, uma vez que o Benfica não tem capacidade financeira de pagar o salário combinado que neste momento o jogador oferece, pago pelo City e pelo Benfica, e também o Benfica tem que começar a olhar para a progressão de defesas centrais, tais e quais como Morato, António Silva ou ainda João Vítor. Ora, quando analisamos o plantel do Benfica, temos então outros 4 centrais bastante válidos para serem titulares no glorioso. Ora, tendo em conta este cenário, cabe ao Benfica então desprender-se de um dos jogadores, quer seja a título de empréstimo, quer seja a título definitivo. Isto no caso de querer renovar Otamendi. Na minha opinião, devemos renovar, até porque é o líder do balneário e é o nosso atual capitão. Mas temos de ter em conta as suas pretensões económicas. O Benfica não se pode hipotecar economicamente por um jogador de idade tão avançada. Não contém outros jogadores que podem render ao mesmo nível. E assim sendo, ora, no cômputo geral, acredito que devemos renovar Otamendi, mas para isso devemos desprender de forma definitiva de um dos outros centrais, pois acredito que emprestar não é a solução. O jogador mais jovem é António Silva e, na minha opinião, dos 4 restantes é aquele que tem melhor nível, e assim sendo, teríamos que vender ou Morato, ou Lucas Veríssimo, ou então João Vítor. No segundo caso a analisar, temos então Alejandro Grimaldo, defesa esquerdo espanhol de 27 anos. Chegou ao Benfica em janeiro de 2016 a troco de 2 milhões de euros oriundo do Barcelona B. Tem atualmente um valor de mercado de 20 milhões de euros. E é um titularíssimo no esquema de Roger Schmidt, sendo também o principal marcador de livros diretos da equipa encarnada. Está assim na sua 7ª época ao serviço do Clube da Luz e termina o contrato em junho. E neste momento tem um salário aproximadamente de 2 milhões brutos anuais. Já conta com 284 jogos com o manto sagrado, nos quais obteve 24 golos e fez 58 assistências. Este, na minha opinião, é o caso mais bicudo dos 3, não só porque é aquele que tem o maior valor de mercado, mas é também aquele que apresenta mais novas. Alejandro Grimaldo tem sido apontado em várias diversas janelas de mercado a clubes importantes tais como o Nápoles, a Juventus, o Barcelona ou até alguns clubes da Premiership, como foi o Newcastle e que também já se falou em tempos do Chelsea. Assim sendo, acredito que é um jogador titularíssimo na equipa de Roger Schmidt. Ora, no que toca à difícil renovação de Grimaldo, temos de ter em conta 2 fatores. Em primeiro lugar, o fator económico e em segundo lugar, o fator desportivo. Começando pelo fator económico, sendo que é um jogador que já com 27 anos, é um jogador que tem grande experiência, mas é um jogador ainda relativamente jovem e com bastantes anos de futebol pela frente. Assim sendo, o jogador estará à espera, sendo que acaba o contrato em junho, de ter um bom prémio de assinatura. Assim sendo, penso que isto não será um problema para o Benfica. No entanto, já o problema do salário, aqui sim. Ora, o jogador está à espera, segundo a comunicação social, de poder dobrar o seu salário, algo que o Benfica se tem mostrado bastante renitente. Sendo que tem ofertas de outros clubes estrangeiros, atualmente o Benfica está a ponderar deixar assim sair Grimaldo e apostar então em jovens ou então trazer outro jogador. Ora, no que toca ao plano esportivo, o Benfica já salvaguardou a hipótese de perder Grimaldo, contratando no início da época Ristic e ainda tendo alguns jogadores da formação que têm bastante bom aspecto. Assim sendo, o Benfica tem algumas soluções dentro de casa. No entanto, o grande rendimento do espanhol esta época leva a considerar que o Benfica possa assim renovar o contrato com o mesmo. Sendo que se fala também na comunicação social que o jogador já estará disposto a rebaixar assim as suas pretensões económicas, o Benfica considera agora poder assim renovar. E isto, segundo Rui Costa, fará todos os esforços até final da época para tentar convencer o talentoso médio espanhol.
Ora, sendo que é um dos capitães de equipa, é titularíssimo para Roger Schmidt e um dos elementos mais importantes na manobra ofensiva e defensiva da equipa, sendo também que é o principal batedor de livres diretos da mesma, acredito que o Benfica deva aqui fazer um esforço económico. E assim sendo, não chegando às pretensões chorudas do defesa espanhol, o Benfica poderá assim aumentar o seu salário e manter assim este talentoso jogador. O último caso traz-nos assim Odysseas Vlachodimos, guarda-redes grego de 28 anos. Chegou ao Benfica em 2018, a troco de 2,4 milhões de euros, oriundo do Panathinaikos da Grécia. Tem um valor atual de mercado de 16 milhões de euros e é o guarda-redes titular do nosso glorioso. Está atualmente na sua quinta época de águia ao peito e tem mais um ano de contrato. Estará a cobrar ao redor de 1,4 milhões de euros anuais, leva assim 204 jogos de águia ao peito, tendo sofrido então 199 golos, tendo deixado a baliza apenas a 0 em 84 ocasiões. Este é claramente o caso mais polémico no meio dos adeptos encarnados, uma vez que aqui o problema não é económico, uma vez que o jogador está feliz no clube, está feliz na cidade e o seu salário não é muito elevado. Estamos a falar então de uma situação desportiva. É um jogador que causa grande debate. Vou então começar por ser curto e direto. O Benfica deve vender Vlachodimos? A resposta é sim. Em primeiro lugar porque o Benfica tem alguns jogadores da formação, como é o caso de Samuel, que são bastante promissores e que já fazem parte da equipa A. Assim sendo, agora no plano desportivo, Vlachodimos tem mostrado ao longo dos anos um bom nível. É um jogador que já conta com várias épocas de águia ao peito e, no entanto, nunca gerou consenso nem nos treinadores encarnados nem junto dos adeptos na bancada. Assim sendo, na minha opinião, os fatores positivos desportivos de Vlachodimos conta assim com dois, ou seja, as saídas no mano a mano e ainda dentro dos postos, que é um guarda-redes bastante plástico e versátil. No entanto, tem um jogo de pés bastante deficitário e é bastante fraco nas saídas aéreas, já tendo comprometido várias vezes o resultado do Benfica. Assim sendo, o Benfica é como uma casa e tem que ser começado a construir pelas bases e não pelo telhado. Assim sendo, temos de ter um guarda-redes forte na baliza, um guarda-redes topo, principalmente se quisermos tentar atacar títulos europeus. No passado tivemos guarda-redes bastante bons e experientes, como foi o caso de Michel Perdomo, de Júlio César e outros jovens promissores que se revelaram ser guarda-redes de nível mundial, como foi o caso de Enke, Oblak ou ainda de Ederson. Assim sendo, na minha opinião, Vlachodimos não é nenhum destes casos. Nem é um jogador experiente e feito a nível mundial, nem é um jogador que veio jovem e é bastante promissor e que ainda tem um futuro. Na minha opinião, o nível atingido por Vlachodimos é este, e não conseguirá evoluir mais. Assim sendo, o Benfica não poderá ter este guarda-redes como ser o guarda-redes principal. Já o disse num vídeo no início da época e volto a referir. Já vi atuações bastante boas de Vlachodimos e que estou bastante agradecido por aquilo que deu ao Benfica, mas também já vi atuações de Vlachodimos bastante pobres e que nos custaram pontos e até vitórias. Assim sendo, na minha opinião, o Benfica devia aqui tentar fazer uma boa venda e com o dinheiro investir assim num guarda-redes de topo. Não num guarda-redes jovem, porque para jovens já temos duas jovens promessas, na equipa B e as quais neste momento fazem parte da equipa A, após a saída de Elton Leite. Assim, analisando o mercado e sendo que Vlachodimos tem um bom valor de mercado, o Benfica devia tentar fazer um bom encaixe financeiro, sendo que o jogador tem vários clubes interessados, quer na Bundesliga, quer na Premier League, e trazer assim um guarda-redes de valor assegurado e que seja experiente, como é por exemplo o caso de Bono do Sevilha, titular da seleção de Marrocos, ou ainda de Livakovic, titular da seleção da Croácia. Estes, por exemplo, são dois exemplos de jogadores já com alguma idade e com bastante experiência, mas guarda-redes ainda relativamente jovens. Não são projetos, mas sim guarda-redes feitos. Caso que, na minha opinião, Vlachodimos não o é. É um guarda-redes com bastantes lacunas e que, na minha opinião, não tem capacidade para evoluir. Ora agora, em modo de conclusão final, e sendo que são três jogadores titularíssimos e bastante importantes no seio do grupo encarnado, acredito que a direção do Benfica deva aqui tentar renovar Otamendi e Grimaldo, mas isto sem pôr em perigo a sua saúde financeira, uma vez que ambos podem importar bastante no plano esportivo. Já no caso de Vlachodimos, acredito que o Benfica deve procurar assim um bom encaixe financeiro, uma vez que o Benfica deve e merece ter melhor na baliza. Esta é a minha opinião. Qual é a tua? Deixa aqui em baixo nos comentários a tua opinião. Eu prometo responder a todos. Se gostaste deste vídeo, dá o like, comenta, partilha e subscreve o canal. Fiquem bem e até o próximo vídeo. Viva o Benfica!